Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Yuri, do Brasil Escola, correto? Professor de Geografia. Hoje nós iremos falar sobre cadeia global de valores. Nós iremos analisar definições, características e algumas coisas que são importantes em relação a esse tema na atualidade. Quando a gente fala de cadeia global de valores, vamos pegar primeiro a ideia da nomenclatura, do termo em si, cadeia global de valores. Professor, posso pensar em globalização? Você pode pensar em globalização, correto? Quando eu falo de cadeia global de valores, são todas as etapas necessárias para que eu possa ir desde a produção até a entrega do produto finalizado ao consumidor. Percebe? Então, a cadeia global de valores é toda a minha cadeia produtiva em escala global. Isso é a sua cadeia global de valores. E aí, quando eu falo que essa cadeia produtiva é em escala global, o que você vai imaginar? Que eu estou estabelecendo uma interdependência entre os países. Muita atenção nisso. Eu estou estabelecendo uma interdependência entre os países. Então, olha só, talvez você já tenha visto uma imagem famosa nos livros de geografia por aí, onde o livro te traz uma imagem que simula, o que seria a produção de um Boeing, o avião, que é um produto grande, é um avião, para transportar um número de pessoas considerável, e é um produto que a gente entende que ele tem um alto valor agregado. Então, se você for pegar um avião Boeing, ele sozinho, o valor unitário dele é alto, ele é caro, correto? E aí você vai ver ali no seu livro, nessa imagem, que muitos livros trazem, que vários países participam da produção do Boeing. Então, a asa é num determinado local, correto? As tecnologias de navegação em outro país e assim vai. Então, eu tenho vários países envolvidos nesse processo. Então, perceba, a cadeia global de valores, ela é uma característica da globalização. A globalização é a velha conhecida de vocês, É o que a geografia define como um fenômeno de redes. Então a ideia de cadeia, a ideia de uma teia global. Então um fenômeno de redes, correto? Que interliga diferentes pontos da Terra. Professor, quando que começa esse processo? Cara, depende do recorte que você vai utilizar, certo? Depende do ponto de vista do pessoal da história, por exemplo, se fosse aqui uma gravação, uma videoaula do seu professor de história ou da sua professora de história, o seu professor de história poderia abordar, por exemplo, as cruzadas. Lá no século XII, os europeus tentando chegar até o Oriente Médio e dominar Jerusalém. Qual que era a tecnologia da época? Transporte animal. Então o cara pegou ali, pocotó, até chegar em Jerusalém. Perceba que já é uma noção de globalização. Talvez o seu professor de história, ele vá lá para as grandes navegações, século XVI. Então os europeus, utilizando a sua tecnologia de transporte, correto? Para ferrar, que foi um processo exploratório, predatório, com países do continente asiático, do continente africano, América, continente americano e boa parte desses territórios, é globalização, certo? Mas aqui para nós o que é muito interessante, no caso do recorte geográfico, anos 90 para cá, certo? Fim da Guerra Fria, dissolução da União Soviética, o Gorbachev, que inclusive morreu ano passado, assina essa dissolução em 91 e aí começa a chamada Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é muito marcada justamente pelos fluxos globais. É um momento que o capitalismo se espraia até o leste europeu. Ele consegue engolir o que estava de fora. Então eu começo a assistir um capitalismo global intenso, embalado pela internet. É óbvio que a internet faz parte da cadeia global de valores, porque ela é um exemplo, talvez o principal exemplo da nossa geração, de infovia, certo? A infovia são essas estruturas que permitem essa circulação, esse contato, esse compartilhamento, que é chamado de 3Cs, Alguns autores chamam de 3Cs. Circulação, contato, compartilhamento. Produtos, pessoas, informações passam a circular no espaço global. E é óbvio que as coisas ruins também vão circular, Nós tivemos o exemplo recente e lamentável da tragédia que foi a Covid,
né, que passou a estar nos afetando diretamente ali 2020 para cá, né? E aí nós tivemos uma ideia dessa quebra, né? O lockdown, o isolamento, correto? Então a Covid é um bom exemplo do que é essa interdependência da cadeia global de valores, certo? Quando eu falo da cadeia global de valores, a gente tem que pensar no PIB do país, né? O produto interno bruto. Tudo aquilo que um país produziu de serviços e riquezas ao longo de um ano, correto? E aí, você pega um país como o Brasil, por exemplo, bom PIB. O Brasil apresenta um bom PIB. Só que, quando você analisa esse PIB per capita, você percebe que o PIB, ele mostra o capital que foi ganho com riquezas e serviços prestados ao longo de um ano. Mas ele não mostra como que isso é de fato distribuído na nossa sociedade. Quando você olha o PIB per capita lá e vê que o PIB per capita do Brasil dá mais de 20 mil reais por cabeça, você entende que essa não é a renda dos brasileiros, né? É uma renda de um grupo muito pequeno de brasileiros nesse processo. Então, quando a gente pensa nessa cadeia global de valores, é óbvio que ela afeta o PIB, porque eu tenho a oportunidade, né, de circular em escala global. Compra e venda, importação e exportação, a sua balança comercial dentro desse processo. O que é interessante a gente pensar aqui com relação a isso, né, e trocar uma ideia sobre a questão da Covid, como que a Covid afetou a nossa cadeia global de valores, né, dentro desse processo aí. Porque alguns países, né, eles vão ter uma posição, digamos assim, de vantagem em relação aos outros países, tá? E um dos principais agentes das cadeias globais de valores são as chamadas transnacionais, né? Então perceba o termo transnacional. Trans é algo que transcende, né? Então está além das fronteiras. São grandes indústrias, né, que vão ter filiais espalhadas sobre vários pontos, né, do mundo, correto? E o que ocorre nesse sentido? Elas vão utilizar o que um autor chamado David Harvey, né, que talvez seja aí hoje, né, talvez seja o maior geógrafo vivo ainda, né, que o David Harvey chama de acúmulo flexível. Eu gosto dessa definição dele. Eu acho que ele consegue sintetizar, né, uma das principais características da cadeia global de valores, que é o fato dessas transnacionais, agora elas podem se deslocar no espaço, elas migram, né? Essa globalização da nova ordem mundial intensificou a circulação dessas empresas no nosso território, correto? No mundo todo. Só que elas não vão se deslocar de forma aleatória. Elas vão seguir os seus interesses econômicos. E isso faz parte da cadeia global de valores. Então o que elas vão tentar fazer? Elas vão olhar para os países, olhar as características dos países e entender onde que é vantajoso eu utilizar mão de obra. Onde que é vantajoso a disponibilidade de fontes de energia. Onde que eu tenho leis trabalhistas, ou a ausência de leis trabalhistas, né, para falar bem a verdade, que me permitam explorar mão de obra. Onde que eu tenho uma flexibilização das leis ambientais que me permita impactar aquela região. Elas vão se orientar dessa forma. Isso vai ser chamado de fator locacional. Então é uma estratégia, é uma característica da cadeia global de valores. São grandes empresas tentando baratear o custo do seu produto para que ela possa lucrar o máximo. É só você imaginar o seguinte, né? A Nike, vamos pegar o caso da Nike. Tempos atrás eu estava de madrugada assistindo televisão e eu acabei parando num canal de entrevista e estava, não lembro se era TV Cultura, algo do tipo, e estava sendo entrevistado um dos cabeças da Nike, né? Um dos caras ali que mexe com jogada de marketing e tudo mais. E o entrevistador perguntou para ele, né, quantos pares de calçado a Nike produzia no ano. E ele virou para o entrevistador e falou, a Nike não produz calçados, ela produz emoções. Olha que interessante essa definição e eu vou te mostrar porque que ela é interessante. Porque é justamente a ideia do produto que conta nesse caso. Um tênis que a Nike produz, quanto será que a Nike gasta para produzir esse tênis, né? A matéria-prima, a mão de obra. Será que existe na natureza, vamos fazer esse exercício imaginativo, algum produto, alguma matéria-prima que justifique um tênis custar R$3.000?
Né? Tenta imaginar aí uma matéria-prima qualquer que você acha que justifique um valor num calçado, num tênis de R$ 3.000. Difícil, né? Então você percebe que o que pega muito é a ideia do produto. Então se é o Air Jordan, se é o tênis do LeBron, né? Que o Naldo tem o LeBron 12, né? Segundo ele, o tênis do LeBron que só o Naldo tem. Se é o tênis do Travis Scott, é isso que vai contar nesse processo. E perceba, não é só a Nike que faz isso, não estou demonizando a Nike também. Várias empresas fazem esse processo, funcionam com essa dinâmica. Então, vamos pensar o caso da Coca-Cola, né? Recentemente teve um caso da Coca lá em Minas Gerais, né? Coca-Cola montou uma fábrica lá chamada Fábrica da Felicidade. Moradores da região começaram a perceber que a quantidade de água disponível estava ficando reduzida, principalmente pessoas que estavam ligadas a atividades rurais. O cara tinha uma pequena fazenda ali na região, ele percebeu o nível da água descendo. Reclamaram, a população reclamou, biólogos foram na região, certo? E fizeram um estudo de caso. E chegaram à conclusão quase que óbvia que a Coca-Cola estava bombeando uma quantidade de água que estava sobrecarregando o local, certo? Levaram o laudo para os governantes da área e os governantes, quase que de forma esperada, né, disseram que o laudo não era conclusivo e que não poderiam culpabilizar a Coca-Cola. E é óbvio que envolve uma série de interesses políticos e econômicos, né? A Coca gera emprego, beleza, mas qual que é o custo, né, dessa geração de emprego? Né? Quanto que esses governantes ganham com a facilitação, com o lobby que é feito em relação à montagem dessa tal Fábrica da Felicidade ali na área? Resultado, a Coca continuou, né, com a tal Fábrica da Felicidade e depois disso ainda lançou uma campanha para que a população economizasse água. Né? Coisas assim que só ocorrem, né? O pessoal fala, pô, tinha que ser o Brasil, né? Não é para amadores. Mas é um exemplo, ou seja, de uma transnacional Coca-Cola, não precisa nem falar o tamanho da Coca, é gigantesca, é enorme, né? E que entendeu que no Brasil ela poderia ter essa certa liberdade, né, de impactar o meio ambiente com relação à disponibilidade de água. Vou te dar mais um exemplo que mostra o processo de cadeia global de valores, né, que talvez vocês tenham acompanhado aí. Que já não é tão novo assim, né? Eu gosto de usar esse exemplo com os meus alunos porque eu acho que ele facilita a compreensão. Eu tenho uma filha, né? Tenho 2 filhos, a minha filha é mais velha. A minha filha gosta muito do filme Fantástica Fábrica de Chocolate. A versão mais nova que é com o Johnny Depp, né? Que ele faz um Willy Wonka meio psicodélico, né? Uma figura meio estranha ali. Ela gosta muito do filme e eu sempre vou assistir o filme com ela. A gente assistiu várias vezes, né? Criança pequena fica pedindo para assistir de novo. Já enjoei de ver aquele filme, né? E eu sempre brinco com os meus alunos. O Willy Wonka, que é dono de uma grande fábrica de chocolate, então se a gente imaginasse na realidade, poderia ser até um dos segmentos da Nestlé, né? Aí vamos imaginar que o Willy Wonka é o dono de uma grande transnacional e chocolate, certo? E no filme o que te mostra? Que o Willy Wonka foi até algumas áreas, não fica muito claro, da América Central. Então o Willy Wonka foi até a América Central para encontrar novos sabores que ele possa utilizar no seu chocolate. Aí mostra o Willy Wonka, né, na vegetação densa da América Central, comendo insetos, né, entrando em contato com várias espécies ali, impactando o local em busca desse processo. Aí ele encontra lá um cacau da América Central, que é a matéria-prima, e ele vai passar a pegar esse cacau. Ele não mostra, né, como que isso é feito, se ele pagou para alguém ou não. E além de tudo, ele encontra a disponibilidade de mão de obra dos Lumpa-Lumpa, que você vai lembrar, os Lumpa-Lumpa, né, que sempre cantam músicas ali quando a criança se lasca no filme, e leva o Lumpa-Lumpa para o seu país de origem, que é um país desenvolvido. Quais são as condições de trabalho do Lumpa-Lumpa? O Lumpa-Lumpa vai voltar para casa? E as Lumpa-Lumpa esperando o Lumpa-Lumpa, e os Lumpa-Lumpazinhos esperando o papai. Quais são as condições de trabalho? Quanto que os Lumpa-Lumpa recebem do Willy Wonka? Certo? Então são coisas, né, que tirando o lado lúdico, o lado da brincadeira, a gente pode ir fundo analisando. Então a cadeia global de valores, ela envolve esse processo de relação entre países, só que os países apresentam características diferentes, correto? Dentro dessa dinâmica. Essas características diferentes, ela recebe um nome, né, que é a sua DIT, Divisão Internacional do Trabalho. DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A DIT, querendo ou não, ela é uma herança do pacto colonial, tá? Infelizmente.
Às vezes o pessoal fala, pô, não existe mais colônias, né? Os países alcançaram a independência. Concordo. Só que perceba uma coisa, a estrutura que foi, digamos assim, formatada durante o período colonial, é difícil fugir dela. E eu vou te mostrar por quê. Então, a DIT, ela seria o seguinte, a função que cada país cumpre no mercado internacional. Então, cada país tem pontos fortes e pontos fracos. A gente vai falar do Brasil. E aí, o que ocorre com a DIT? No período colonial, as metrópoles estabeleceram uma relação com as colônias. Então, uma relação de subserviência da colônia em relação à metrópole. Então, a colônia, matéria-prima, a metrópole transformava essa matéria-prima, né, através da manufatura, né, e com o passar do tempo, com as primeiras revoluções industriais, a maquinofatura, etc, etc. É óbvio, a banana, o valor unitário da banana é muito mais baixo, né, que o valor unitário dos produtos industrializados da banana. A banana, ela movimenta um mercado muito menor. Você vai precisar do bananal, então você vai cultivar bananas. Esse é o mercado que é movimentado. Agora, os produtos industrializados da banana, aí, meu amigo, você precisa de açúcar, você precisa de embalagem, você precisa de mão de obra, você vai gastar energia para transformar a banana em produtos industrializados. Você movimenta um mercado maior. Então, as metrópoles ficaram muito ligadas ao produto transformado, que tem valor agregado, certo? Já as colônias não, ficaram muito ligadas à matéria-prima, que é mais simples. Quando eu saio do período colonial, as metrópoles vão ser chamadas de países industrializados. E as colônias vão ficar muito ligadas a atividades do setor agrícola, do setor primário, certo? A agroexportação. O Brasil é um exemplo, professor? Sim, cara, o Brasil é um exemplo de país agroexportador, correto? Dentro dessa dinâmica ali. Então, esses países do agro continuam enviando matéria-prima para os países industrializados transformarem esse processo. Saio dessa lógica e avanço para a lógica que hoje nós chamamos de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Pô, professor, mas o Brasil tem indústrias? Tem, concordo com você. Mas se você for analisar, são indústrias mais simples. Não são como as indústrias dos países do norte. E quando eu falo país do norte, não é em relação à linha do Equador, é em relação à economia. Países do sul subdesenvolvido, país do norte desenvolvido. Então esses países do norte apresentam indústria de ponta, de alta tecnologia, correto? Principalmente a partir da década de 70. Pô, professor, por que a partir da década de 70? Aí você vai lembrar da terceira revolução industrial, né? Ela vai ocorrer ali já no, digamos assim, da metade para o fim da Guerra Fria, né? E o Japão adota o toyotismo, que algumas pessoas chamam de pós-fordismo. O toyotismo, ele vai ser responsável, grande responsável, né, por permitir a formação dessa cadeia global de valores que nós estamos comentando aqui, correto? Porque vamos relembrar aqui rapidamente, para a gente não sair muito do foco aqui. Quando a gente volta para o Fordismo, que é lá da segunda Revolução Industrial, qual que é a lógica do Fordismo? Produção em larga escala, eu não paro de produzir. Então, a empresa, ela ficava muito ligada a determinado local, ela ficava presa ali, porque é uma produção ininterrupta, não para, correto? Né? É uma lógica fabril contínua e pouco diversificada, porque se eu vou ficar produzindo sem parar, não tem como eu diversificar muito a minha linha de produção. Agora, quando chega nos anos 70, o Japão, depois da crise de 29, depois da Segunda Guerra Mundial, o que eles percebem? Trabalhar com estoque é perigoso. Aí vem o toyotismo, que é o just in time, vou produzir de acordo com a demanda. Isso permitiu que essas indústrias, né, pudessem fragmentar a sua produção. E mais do que isso, que elas pudessem segmentar a produção delas. Então algumas áreas do globo terrestre ficaram muito segmentadas, o que a geografia vê com olhar crítico. Por quê? Por exemplo, Ásia vai ficar muito marcada pela mão de obra barata. Exploração de mão de obra, né? Um país como o Brasil vai ficar muito marcado
por um setor primário forte, recursos naturais e disponibilidade de fontes energéticas. Países como o Japão, a Coreia do Sul, Estados Unidos, China, de uns anos para cá, vão ficar marcados como países de inovação, de produção tecnológica. Correto? Aí você tem esse desenho da DIT e é muito difícil quebrar esse processo, né? Os países do Sul ficam nessa situação de subserviência, né? Vendem produtos que são mais baratos, que você chama de commodities, que são produtos no seu estado bruto e que tem um alto valor, digamos assim, não de mercado, mas ele tem um alto valor de uso, principalmente depois que ele é transformado. Vou te dar um exemplo. Brasil, grande exportador de soja, monstro. Vendia para a China soja e óleo de soja. Aí olha para você ver como que funciona a política da China. Hoje a China está no topo da cadeia global de valores ao lado dos Estados Unidos. A China, o que ela começou a fazer? A soja é mais barata, óbvio, né? O que vale um grão de soja? Não vale nada. Eu tenho que transportar toneladas de soja. E o óleo de soja é mais caro. Certo? Então o que eu vou continuar comprando do Brasil? Só a soja. O óleo de soja eu vou passar a produzir aqui dentro. Esse é o ponto. O Milton Santos, que é o meu geógrafo favorito, disparado, infelizmente morreu em 2001, né? Mas ele chamava isso de globalitarismo. Né? Ele entendia que a globalização ela tem uma característica meio totalitária, onde os países desenvolvidos têm essa força em relação aos países subdesenvolvidos. Pô, professor, o que eu posso fazer com relação a isso? Cara, você tem que desenvolver políticas de Estado e não políticas de governo. Política de governo é essa que a gente está habituado no Brasil, de 4 em 4 anos, né? O cara começa uma obra, quando vem o período eleitoral e ele sai do poder, o outro cara que entra larga a obra pela metade, né? Ele não quer o nome dele vinculado à obra de outro candidato, aí ele começa outra obra, aí fica uma coisa meio Frankenstein, né? A China não. A China adotou a chamada política de Estado, são políticas de longo prazo. Então, desde 78, quando o presidente da China vai ser o Deng Xiaoping, né, o cara responsável pelas grandes reformas, que ficou muito famoso pela frase, né, não importa a cor do gato, o que importa é ele pegar o rato, aí a China adota o socialismo de mercado, que é uma coisa difícil de entender essa definição, né? Se é socialista não é de mercado, se é de mercado não é socialista, mas a China adotou isso. Politicamente, o Partido Comunista continua no controle, mas economicamente tem uma certa liberdade. De 78 para cá, a China tem seguido um plano econômico, político, de infraestrutura muito forte. Tanto é que qual que é o apelido da China? Fábrica do mundo. Fábrica do mundo. Dos 10 maiores portos do mundo, 7 são chineses. Então eles controlam 70%. Quando você compra seu produto lá da Shein, da Shopee, o pessoal fica bravo com os chineses, né? Pô, tá demorando a entregar. A culpa não é dos chineses, a culpa é nossa, né? O Brasil tem problemas de infraestrutura. O Porto de Santos, cidade do maior time do Brasil, né? O Porto e o time estão meio cansados ultimamente, tá duro, tá difícil. Mas o Porto de Santos, que é responsável sozinho por 30% das cargas que chegam. Então é difícil, cara, demora. Você vai ter, né, essas embarcações paradas ali por dias, às vezes tem que pagar multa para tripulação. É complicado, caótico. Por isso que quando a Covid apareceu, a Covid bateu no coração da globalização e é claro que ela vai afetar a cadeia global de valores, que ela bateu na China. Wuhan, né, é uma cidade que além de ter um tamanho considerável é populosa, né, e está na China, que tem 70% dos maiores portos do mundo, né. Então qual que era a chance de você fazer a contenção da Covid? Muito rara, né. Agora imagina se a Covid tivesse começado lá em Suazilândia, no continente africano, país vizinho a Lesoto. Né? Tô falando que Suazilândia é menos importante que a China? Não, tá doido. Só que economicamente falando, a China ocupa um papel muito mais central na cadeia global de valores do que Suazilândia. Então talvez se fosse em Suazilândia nós tivéssemos conseguido fazer uma contenção do vírus. Agora a China não dá, cara. Saca? E aí nós sabemos a tragédia que foi. Né? Aqui eu tô falando de economia, mas do ponto de vista de vidas, tragédia total, né? Porque no nosso país foi profundamente afetado pela Covid, lamentável.
as várias vítimas que nós tivemos, infelizmente. Agora, do ponto de vista econômico, vai ser uma paulada tão forte quanto, correto? Em relação à cadeia global de valores. Porque o PIB, a ideia de PIB, Produto Interno Bruto, nos moldes de hoje, cadeia global de valores, ele precisa dessa circulação. Compra, venda, né, pessoas, produtos, informações, e aí passa a circular o vírus. O vírus passa a circular. E aí o que o vírus exigia? Já que ele é em escala global, ele precisa de uma cooperação global, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, pediu ali que fosse feito o isolamento, né, desse processo. E aí reduz a circulação de pessoas, reduz o consumo. É claro que o meu PIB vai cair. Até porque as indústrias vão reduzir a produção também. Muitas pessoas foram dispensadas, perderam o emprego. Isso é chamado de desemprego conjuntural. O contexto, um contexto de crise gerou esse desemprego. Muitas pessoas perderam o poder de compra, ou o PIB caindo, né, de vários países nesse processo. Né, porque nós temos o desemprego conjuntural e o estrutural. O estrutural é quando a mão de obra é substituída pela tecnologia. Eu brinquei com vocês sobre o Fantástica Fábrica de Chocolate, né? No filme tem um exemplo de desemprego estrutural. O pai do protagonista, o trabalho dele era tampar creme dental, né? O cara trabalha tampando creme dental. Ele é substituído por uma máquina que é muito mais eficiente que ele. Isso é o desemprego estrutural. Agora, aí nós tivemos, nesse caso da Covid, um desemprego conjuntural. Aí, meu amigo, nós sabemos, né, dos problemas econômicos que afetaram o mundo todo, principalmente países subdesenvolvidos, onde eu já tenho uma população pobre, onde eu já tenho uma população que depende de emprego informal, que é aquele emprego que você não tem direito trabalhista, se você não trabalha, você não faz dinheiro no dia e por aí vai, correto? Então, a Covid te mostra o lado frágil do processo. Ah, professor, eu vi sobre o Brexit, né, o Reino Unido saindo da União Europeia. Há uma relação? Há uma relação, certo? Justamente entre essa ideia de fragilidade, né? Então você percebe que a cadeia global de valores ela já vinha sendo questionada, porque o Reino Unido saiu ali de 2016 para 2019, foram 3 anos de negociação. Eu já tinha tido a crise nos Estados Unidos em 2008, nós gravamos uma aula sobre terrorismo aqui, né? Eu comentei com vocês sobre a doutrina Bush e o quanto que os Estados Unidos gastou dinheiro, 5 trilhões, e teve problemas econômicos que afetou o mundo todo. Então, se os pontos positivos circulam globalmente, o lado negativo também vai circular. Então eu tive a crise de 2008 nos Estados Unidos, de 2009 para 2010 na Europa, de 2011 no Japão, ligado ao terremoto de Fukushima, foi um dos piores da história do Japão, chegou a afetar uma usina nuclear. E aí, 2016 vem a ideia, né, no Reino Unido de sair da União Europeia, correto? Né, porque os ingleses perceberam que perderam qualidade de vida, não queriam ter que competir vagas de emprego com outros europeus, porque a União Europeia tem a livre circulação de pessoas, percebe? Cadeia global de valores. Olha a União Europeia, ela permite a circulação do cidadão europeu, né, o Eurocard. Então não quero mais ter que disputar emprego com alemão, com francês, eu quero sair desse bloco. E aí 2020 ainda vem a Covid. Então foram golpes duríssimos nesse processo. Por isso que hoje em dia a cadeia global de valores ela é muito questionada. Você vai lembrar do Trump, o pessoal fez até um meme, né, do Trump falando China, 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 China. E o Trump vinha com essa paranoia de que o iPhone voltaria a ser produzido nos Estados Unidos. Que ele ia taxar os produtos chineses em 25%. Não tem como, cara. Como que você faz isso? Aí a sua população vai pagar o preço? Porque o iPhone já custa o preço de um veículo. Se ele passar a ser produzido dentro dos Estados Unidos, meu amigo, né? Aí vai ter o pessoal que gosta aí da marca vai ter que começar a vender órgão no mercado negro. O negócio é desesperador. Vai ficar caríssimo, preço altíssimos, certo? Já é caro sendo produzido com mão de obra barata. Imagina que se for a mão de obra estadunidense. Percebe o tamanho do problema? E aí ele vê que essa onda de que ele ia taxar, não tem como, cara. Porque o nível de interdependência é muito grande. Só que aí você começa a assistir alguns governos com esse discurso mais, digamos assim, mais isolacionista. Certo? Nessa dinâmica. Vamos falar do Brasil também. Como que o Brasil se insere na cadeia global de valores, certo? Que geralmente você mede isso analisando
a participação do mercado, do comércio exterior do Brasil em relação ao nosso PIB, né? O Brasil ele tem uma média aí, né, de 29% do nosso PIB está ligado a essa lógica do comércio exterior, enquanto que os países do BRICS, com exceção do Brasil, apresentam uma média de 48%. Olha para você ver que interessante, o Brasil, né, a participação dele sozinho, né, nessa cadeia global de valores é de mais ou menos 1,6%. O México tem uma participação maior, 2,34%. O país que tem a maior participação é a China, com 13%, em primeiro lugar. Isso nos mostra que o Brasil tem problemas na sua inserção nessa cadeia global de valores, já que é o quinto maior país do mundo, né? Nós somos, né, o nosso território corresponde a 5% das terras, nós temos 3% da população mundial dentro do nosso território e a nossa participação é medíocre dentro dessa cadeia global de valores. Né? E por que isso ocorre? Olha só para você ver, o Brasil ele tem passado pela chamada reprimarização da economia. Então, professor, o que é essa reprimarização? Essa reprimarização do Brasil corresponde a uma desindustrialização. Então, o Brasil tem passado por um processo de desindustrialização. Então, indústrias têm encerrado as suas operações no nosso país, certo? Elas têm saído daqui. Vamos lembrar do começo do nosso bate-papo, que eu comentei com vocês sobre fatores locacionais, né? Então a gente viu que as transnacionais se deslocam no espaço de acordo com seus interesses. Mão de obra barata, leis trabalhistas, leis ambientais, beleza, ok. Quando essas indústrias olham para o Brasil é um país atrativo para essas indústrias? É isso que você vai pensar. Quinto maior país do mundo. Beleza, o professor Yuri falou para mim no começo da aula que a cadeia global de valores está muito ligada às infovias, né, que são infraestruturas que permitem a circulação, o contato e esse compartilhamento de produtos, capital, informações. Ok. A internet é um exemplo, tranquilo. Só que a minha rede de transportes é outro exemplo. Agora vamos pensar na rede de transportes no Brasil e o quanto a logística é importante para a cadeia global de valores, né? A circulação dos o e-commerce, né, o comércio da internet, os produtos que você compra e espera chegar na sua casa, né? Que o pessoal brinca que fica preso em Cajamar, ou então fica preso lá em Curitiba, né? O pessoal sempre faz essa brincadeira, tentando, né, principalmente culpabilizar o Correios com esse papinho de privatizar o Correios, né? Correto? Primeiro que os Correios não detêm monopólio, tá, da entrega de produtos. O Correios detém monopólio da entrega de cartas, das contas que chegam na sua casa, porque ali tem dados, né, sobre você que são importantes, são documentos. Agora, produto, você pode escolher uma empresa privada, você pode escolher o FedEx, né? Mas aí vai olhar a tabela de preço, né? Quanto que é cobrado pelo Correios e quanto que é cobrado pelo FedEx. Aí a hora que esse pessoal, aí não, vamos usar o Correios, né? A gente espera uma semana, 2 semanas a mais. Porque o Correios, velho, ele faz praticamente um milagre num país que é o quinto maior país do mundo, chamado de país continente, e que 60% da nossa circulação é ligada ao rodoviarismo. O rodoviarismo, que foi uma péssima escolha para o Brasil. Péssima. É isso que eu quero te falar. Então, o fato do Brasil hoje ser o 9º PIB do mundo é milagroso. É milagroso. Só que é óbvio, está muito ligado às vantagens, né, geográficas, digamos assim, que o Brasil tem. Então, o Brasil tem uma alta disponibilidade de fonte de energia, uma grande quantidade de terras agricultáveis, certo? Então, isso nos dá algumas possibilidades. Só que eu te mostrei, é um PIB extremamente concentrado. Você que está assistindo o nosso vídeo aí agora, nesse momento, se você tiver com seu telefone na mão, faz um exercício simples. Olha o PIB do Brasil e depois olha o PIB per capita do Brasil, que é o PIB por cabeça, dividido por cabeça, pelo número de brasileiros. Né, os 215 milhões de brasileiros nós somos. Aí pensa aí com você, nós dois aqui. Qual que é a renda da sua família? Aí olha para o seu telefone e vê o PIB per capita do Brasil. Faz esse exercício aí agora, enquanto você assiste.
Aí você vai me falar, a renda da sua família bate com o PIB per capita do Brasil? Se você, assim como eu, né, faz parte da massa de brasileiros, né, que depende do seu salário, da sua força de trabalho, você vai se sentir um pouco injustiçado, né? Você vai se sentir mais pobre do que você já pensa que é nesse processo. Justamente porque esse PIB monstruoso do Brasil é ligado ao setor primário. O setor primário gera muito pouco emprego, ainda mais depois da Revolução Verde dos anos 60, que também faz parte da cadeia global de valores. A circulação de tecnologia agrícola, que passou a ser vendida, tratores, né? Tanto é que hoje em dia essas propriedades são chamadas de CAI, Complexo Agroindustrial. Algumas delas plantam, colhem, transformam e já distribuem o produto através de caminhões. Rodovias, é óbvio. Rodovias, é óbvio. O caminhão, perceba, eu não estou aqui, né, criticando, falando que a ferrovia é melhor que a rodovia. A geografia não analisa assim. O que a geografia pensa? Qual que é o uso? Qual que é a distância e qual que é o produto? Porque, por exemplo, se o produto que você vai transportar, ele tem um alto valor unitário, por exemplo, o iPhone de última geração aí, caro, caríssimo, aí talvez o que compensa para você para fazer o transporte disso? Um transporte mais caro. Então é o tipo de produto que você não vai importar, por exemplo, de mandar ele de avião. Então se você vendeu isso para outra pessoa, você manda por avião para essa pessoa, porque o valor do produto compensa. Agora, quando eu penso na soja, não compensa eu enviar um grão de soja por avião. Loucura. Porque o valor unitário é muito baixo. Então eu vou utilizar outra forma de transporte. O rodoviarismo, só para vocês entenderem, o caminhão, segundo a geografia, ele deveria fazer o porta a porta. É a última etapa. É para deixar na porta da sua casa. Vamos voltar no começo da aula, né? Cadeia global de valores, né? Todas as etapas, né, necessárias, desde a produção até a entrega do produto final para o consumidor. Então é claro que o rodoviarismo tem a sua importância, que é fazer o porta a porta, a etapa final. Agora, longas distâncias, aí não. Aí deveria ser ferrovia, dependendo do produto, ou então hidrovia. E o Brasil tem essa possibilidade, o nosso litoral, no sentido latitudinal, de norte a sul, é grande. Então perceba, né? Se você adota o modelo chamado de cabotagem, que é a instalação de cabos que ligam essas embarcações do norte ao sul do território, eu evitaria um monte de caminhão nas estradas, correndo por fora pelo litoral. E aí quando chegasse na região ou no estado de maior proximidade, aí sim eu passaria para o caminhão, certo? Até porque o caminhão faz uma média de 25 km por galão. A ferrovia, né, o transporte ferroviário, 125 km por galão de combustível. Olha a diferença da economia, né? E o rodoviarismo, ele é uma escolha política. Porque vamos pegar aqui, né, os governantes que, digamos assim, de alguma forma, durante o seu governo, fizeram movimentações com a infraestrutura de transporte do Brasil. A ditadura do Getúlio Vargas, né? A questão da indústria nacional que ele incentivou, rodovia, JK, 50 anos em 5, rodovia, ditadura militar, pegando dinheiro emprestado, dívida externa, rodovia, aí sai da ditadura, anos 80, anos 90, 2000, governo Lula, rodovia, a ferrovia Norte-Sul, né, que foi do governo Lula para o governo Dilma, e depois Michel Temer, e aí o último presidente, que eu não preciso nem comentar, né, então ficou um projeto inacabado, a ferrovia Norte-Sul. Né, depois a gente pode até trocar uma ideia, fazer uma aula aqui sobre a ferrovia Norte-Sul. Então você percebe que todos esses caras fizeram o quê? Rodovia. Por quê, professor? Mais barato, a curto prazo, e você inaugura mais rápido, né? Aí você inaugura, tira foto e ganha voto. Agora, ferrovia, amigão, é longo prazo. Então talvez o seu mandato acabe e ela não tenha ficado pronto. Então perceba, o meu professor lá do Brasil Escola está falando que o Brasil, né, tem que começar tudo de novo. Não, certo? Hoje, na cadeia global de valores, 33% do que o Brasil vende é soja, algodão, minério. É importante, da hora. Mas só isso vai continuar com essa participação de 1,6%, que é medíocre.
Então, o que deveria ser feito? Investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura. E, é claro, o incentivo a outras atividades, inclusive do setor industrial, para que eu tenha uma participação maior em relação ao meu PIB. Certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixe de dar aquela força para o canal do Brasil Escola. Se inscreva, curte, comente, compartilhe, marque a gente. Se você for compartilhar o vídeo, me marque nas redes sociais e também dá uma força para a gente, certo? Forte abraço e até a próxima.